Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que se prepara para o Enem, é um prazer receber você neste momento tão importante da sua vida pessoal, acadêmica, profissional. Estamos aqui para a resolução comentada de provas do Enem. Eu sou Volney Ribeiro, professor de Linguagens e Códigos, e a gente vai trabalhar agora a questão 34, que foi cobrada na prova Enem 2018. Você tem diante de você aqui na questão duas esculturas, na verdade, duas fotos de esculturas, texto 1 e texto 2. Texto 1 nós temos o seguinte: estrutura vertical dupla, é o nome da obra. E o texto 2 nós temos uma cerimonial marajoara, da ilha de Marajó, no Pará. Ok? Acervo aqui do Museu Nacional do Rio de Janeiro. E a pergunta é a seguinte: as duas imagens são produções que têm a cerâmica como matéria-prima. Tá? A matéria pode ser a mais diversa possível da escultura, né? A escultura pode ser feita em madeira, ferro, papel, argila, mármore, enfim, né? A obra estrutura vertical dupla se distingue da urna funerária marajoara ao. Olha só. Então aqui está havendo uma comparação entre texto 1 e texto 2, entre a escultura 1 e a escultura 2. Tá? E aí, o que está em jogo aqui é a estrutura vertical dupla, que é o texto 1, certo? Então tudo vai girar aqui em torno do texto 1. Bacana? O texto 1 se diferencia do texto 2 de que maneira? Ou seja, a escultura 1 se distingue da urna funerária. Essa urna funerária, tá, é o que a gente encontra no texto 2. Tá? E você pode pensar assim: professor, não sou muito bom em negócio de arte, não. Certo? Escultura não entendo muito, não. Mas o que o Enem está cobrando está aqui diante de você. Tá? Não exige nenhum conhecimento prévio. Tudo que o Enem está cobrando é endofórico, está aqui na própria questão. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, tá? A gente está falando aqui de arte, né? Funções da arte. A arte tem diversas manifestações e algumas funções. A música é arte, a dança é arte, o teatro é arte, o cinema é arte, inclusive considerado aí a sétima arte, tá? A arte tem muitas manifestações e algumas funções. Então, essa é uma questão que aborda funções da arte, tá? Quando se fala em funções da arte, a gente vai encontrar a competência 4, a habilidade 12. Tá? Todo Enem tem questão que aborda função da arte. Tá? Então, eu queria listar para você aqui de forma bem sucinta as três principais funções da arte. Tá? A arte pode ter uma função estética. Tá? Função estética. Essa pode ser uma função da arte. Você vê, por exemplo, uma pintura. Uma pintura serve para quê? Né? Para embelezar. Uma escultura pode servir para embelezar. Então, uma das principais funções da arte é a função estética. Você vê isso em forma de pintura, em forma de escultura, em forma de arquitetura. Os gregos levavam muito a sério a estética. Os prédios, as colunas, os gregos tinham pelo menos 3 tipos de colunas enfeitadas lá em cima: coluna dórica, coluna jônica, coluna coríntia. Enquanto que os romanos, eles viam na arquitetura uma arte mais funcional. Embora, né, a arquitetura romana fosse de embelezamento das cidades também, tá? Dos espaços públicos. Então, uma das funções da arte é a função estética, para embelezar. É mais ou menos o seguinte: é como ter um apartamento de frente para o mar. Ali, 20º andar, mais ou menos, de frente para o mar. A única vista é o mar, não tem outro prédio para barrar a sua visão. Então, assim é a arte também, função estética, tá? Para embelezar. Outra função da arte é a função engajada. Engajada. A arte pode servir como instrumento de protesto. Você vê aí o grafite, certo? Surge ali nos anos 60 na França, vai para Nova York, se espalha pelo mundo. Aquela pintura mural, né, como instrumento de protesto. Você vê o Banksy em Londres com a arte de rua como instrumento de protesto. A música, que é arte, ela tanto pode ser feita com função estética, para você relaxar, para você descansar, para você esquecer um pouco, né, as preocupações da vida, mas também pode levar você à reflexão, como muitas músicas que surgiram aí durante o período da ditadura militar, né, com Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de Flores, com Chico Buarque, com Cálice,
com a Elis Regina cantando O Bêbado e o Equilibrista, com o Maluco Beleza cantando Eu Sou a Mosca que Pousou na Sua Sopa. Então a arte também tem essa função engajada, ela serve a um propósito, geralmente um propósito de mobilização social em prol de uma grande causa. E uma terceira função da arte é a função religiosa. Religiosa. Quando você viaja pela Europa, pela América do Sul, pelo mundo, existe muito dessa arte religiosa. Nas igrejas, você vê Pietà de Michelangelo, uma obra que fica ali na Basílica de São Pedro, função religiosa. A arte do barroco, função religiosa. Aliás, o barroco vai se servir da arte para impor, apresentar conceitos sacros. A arte barroca, não é à toa que o barroco é a arte da Contra-Reforma, certo? O barroco é a arte da Contra-Reforma para combater as ideias ali de Martinho Lutero, durante a Reforma Protestante. Então a arte religiosa, imagens sacras, você viaja aí para a Bahia, por exemplo, vê muito isso nas igrejas, em Olinda, em Ouro Preto, barroco ali presente por meio da religião. Então a arte também tem essa função religiosa, que se une à estética também, se une à estética, porque os trabalhos são muito bem feitos, ok? Aí a questão está pedindo o quê? A questão está pedindo o seguinte, relaciona a escultura 1 com a escultura 2. O que ela tem de diferente? Quando você observa que a escultura 1, você percebe que ela tem a função de adorno, Ela aqui, certo? Ela é um adorno, é um enfeite, certo? Ela tem função estética. Para que é isso aqui, se não para enfeitar? Tá? Agora essa aqui, essa aqui, ela serve a algo, ela é uma urna funerária. Então ela tem uma função engajada. Ela é funcional, tá? Ela é funcional. Ela serve a um propósito, tá? Ela serve a um propósito. No caso aqui, depósito de cinzas, de alguém. Então, quando você compara o texto 1 com o texto 2, nós vamos chegar à resposta, questão 34, letra B de bola, Materializar a técnica sem função utilitária. Porque a função utilitária, função utilitária é o que a gente chama de engajado aqui. Tá? Essa função utilitária é da urna funerária, ela serve a um propósito. Tá? O texto 1, que é a escultura 1, é só para embelezar, para estética. Não que a arte tenha somente essa função estética, engajada. Essa engajada pode ser chamada de utilitária, é o que acontece aqui no 1, tá? E aqui no 2. Ok? Isso aqui é só para enfeitar e aqui pode até enfeitar também, mas o objetivo primeiro é ser útil. Então a diferença é essa. Materializar técnica, letra B de bola, sem função utilitária. Porque nem toda arte é utilitária. Às vezes é só para enfeitar mesmo, como um jarro de flor ali num centro de mesa de sala. Bacana? Foco nos estudos, foco no Enem, que este vai ser o ano da sua aprovação. Tchau, tchau.